Quantos desejam ouvir a voz do Espírito nessa noite? Digam amém. Amém, amém. E nessa noite eu quero trazer algo especial para nós, algo que o Espírito Santo tem falado ao meu coração sobre as necessidades que temos, as necessidades do dia a dia, a necessidade que temos para viver. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração é algo que eu já escrevi alguns devocionais, eu coloquei também no meu livro, Uma Vida Inspirada em Jesus, o texto que nós vamos estudar nessa noite. E aquilo que Deus tem para nós nessa noite é novo. Deus tem novidade para a sua vida. Deus tem um toque do seu Espírito para agir e fazer na minha e na sua vida. E eu dei como título dessa mensagem, eu quero que você em todo momento busque junto comigo a responder a essa pergunta: como viver o destino que Deus tem para você? Nós vamos abrir nossas Bíblias em Salmos 139, verso 16. E nós vamos projetar também, e você pode ler junto comigo nessa noite, porque eu tenho certeza que essa novidade de Deus, esse esclarecimento que Deus vai trazer para a sua vida, para a minha vida, é algo que vai ser um marco na sua vida. É algo que vai fazer com que você tenha uma percepção mais clara de todo o propósito de Deus para a sua vida. Você vai entender o motivo pelo qual você está aqui, o motivo pelo qual você está ouvindo essa mensagem. Eu quero te convidar a ler comigo. Salmo 139, 16, diz assim: Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido, quando ainda nenhum deles existia. Esse é o Salmo 139. O Salmo 139 é o meu salmo predileto. Você tem um salmo predileto? Se você ainda não tem um salmo predileto, eu queria te desafiar a ter um salmo predileto. Um salmo que fala do teu coração. Esse é aquele salmo onde o rei Davi, ele começa a trazer uma perspectiva do cuidado de Deus. É uma mistura de angústia com confiança. É como se a alma dele estivesse angustiada e falando: Deus, olha tudo que está dentro de mim, olha todas as pressões que eu tenho. E de repente, como se o Espírito tocasse ele começa a dizer: sonda-me, Deus. Você conhece o meu coração, você sabe como são as coisas que acontecem na minha vida, você sabe como eu estou me sentindo. Começa a ver se tem algum caminho mau em mim, começa a verificar tudo que está no meu coração, balança o meu coração, mostra para mim o que está acontecendo aqui dentro, porque eu preciso me lembrar de confiar e ter esperança no Senhor. E aí ele chega a esse ponto, como se ele estivesse pregando para si mesmo. Você já pregou para si mesmo? Eu prego para mim a todo momento. Eu começo a dizer: pastor Edu Klein, ou só Edu, você precisa confiar mais em Deus, porque Ele é Senhor, porque Ele é soberano. Eu preciso dizer para mim, porque a minha carne é fraca, porque a todo momento, diante das circunstâncias, eu sou tentado a agir pela minha força, a confiar nos meus recursos, a confiar em tudo que eu tenho de potencialidade. E quando o que eu preciso primeiro é confiar em Deus, e saber que Ele tem o controle, que Ele é soberano. E é isso que o rei Davi está fazendo aqui. Ele está dizendo: Deus, você me viu quando eu ainda estava no ventre. Você se lembra você tem alguma mensagem guardada que tocou muito o teu coração? Alguma mensagem, um sermão que você guardou no teu coração? Você fala assim: aquele dia, aquele sermão, sabe? Eu lembro de um sermão, de um lugar que era inóspito. Era de um lugar que eu nem imaginava. Eu estava numa ilha. Meu pai estava comigo, Ilha Bela. E era um dia que nós estávamos acampando. E era uma casinha assim, tinha 2 moradores no camping. Nós éramos entre 10 e 20 pessoas ali acampando, o pessoal da igreja, muitos anos atrás, 2 décadas atrás talvez. E nós levamos muitos pesos, muitas coisas ali.
na bagagem, andamos por 4, 5 horas, não me lembro ao certo. Nós chegamos naquele lugar e um dia à noite nós decidimos fazer um tempo de louvor e adoração com uma breve palavra. Eu que estou acostumado com igreja grande, com tecnologia, eu gosto disso. Naquele dia era só um luar, um casebre de madeira, poucas pessoas, um violão e muitos adoradores, gente rendida a Deus. E naquele dia eu comecei a entender o que é adoração. Naquele dia eu comecei a entender que o meu coração precisava de muita tecnologia, de ótimos ministros para que eu pudesse adorar. E aí eu comecei a perceber que Deus não estava exigindo isso de mim. Deus estava falando: eu quero o seu coração puro, eu quero a pureza do seu coração. E talvez nessa noite você possa ter chegado aqui e escutado o Eli ministrando, foi maravilhoso. Essa galera, o Paulo Mineiro, pessoal entregando uma adoração de qualidade, pessoal da mídia colocando as letras, aqui nós adoramos com som, com qualidade. E de repente, como está o seu coração? Será que você entregou uma adoração genuína a Deus? Nessa noite, eu disse algo para Deus. Eu falei: meu Pai, são tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, na nossa vida, na nossa igreja, mas eu queria que nessa noite o Senhor enviasse um derramar do Teu Espírito sobre todos que estivessem aqui na Centric. Quantos desejam isso nessa noite? Quantos recebem disso nessa noite? Eu falei: Pai, se for possível mandar um avivamento, e que esse avivamento comece em nós, por favor, faça isso no nosso coração, faça isso no meu coração. Eu quero estar rendido ao Senhor. Além de um ótimo lugar, olha, quando você chegou aqui, você teve uma impressão boa? Você teve, André? Foi legal, é bonito aqui, não é? Pessoal chegando com chocolate quente. Chegou aí, vocês que são convidados, estão aqui pela primeira vez, olha que lugar bacana. Esse é o nosso 13º culto. É super recente. As pessoas estão chegando, alguns já foram viajar. Mas veja, Deus escolheu você para estar aqui nessa noite, porque Ele tem uma palavra para você. Ele quer trazer novos significados para a sua vida. Deus quer trazer alívio para o seu coração. Eu estou só ministrando antes de pregar, só para te dizer: Deus tem alívio para o teu coração, Deus tem alívio para a tua alma, Deus tem recurso, tem provisão, Deus tem aquecimento para a sua vida, para aquilo que está travado, Ele tem desbloqueios, para aquilo que precisa de recurso, o Senhor é o teu advogado. Eu quero só que você creia e se concentre nessa mensagem, porque Deus quer o teu coração aberto, rompido, porque se Deus tem algo para derramar nessa noite, eu quero que Ele derrame no meu e no seu coração. Se Ele olhar para essa cidade e encontrar adoradores, que Ele encontre os nossos corações. Se Deus precisar encontrar ouvidos atentos, sabe quais ouvidos Ele vai ter nessa noite? O nosso. E você pode confirmar isso dizendo um aleluia. Aleluia, Deus, nós estamos sensíveis e nós queremos ouvir a Tua palavra. O salmista tinha essa certeza de que Deus estava escutando, porque não só isso, Deus conhecia ele, como nós vamos ler novamente esse texto. Salmo 139:16, Tu me viste, quando? Eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em Teu livro. Deus tem um livro. E cada dia está registrado nesse livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Esse momento, essa noite, estava na agenda de Deus. E Deus queria te trazer aqui porque Ele quer falar com seus filhos. Deus tem uma provisão, Deus tem uma palavra para você. Deus tem um aquecimento especial. Eu vou reafirmar isso de novo para você. Deus quer derramar algo espiritual nessa noite. Nós estamos enfrentando batalhas espirituais. Eu vim nessa noite aqui orando no carro com a minha esposa, dizendo: hoje está fora do comum, é muita batalha espiritual, é batalha espiritual. Eu vim orando em voz alta dentro do carro, declarando o que ia acontecer nessa noite. E uma das declarações que eu trouxe, movido pelo Espírito, é que Deus tem um derramar de avivamento sobre as nossas vidas. Aquilo que está seco agora vai fluir em águas vivas.
Aquilo que está retido agora vai transbordar no Senhor, porque Deus tem novidade de vida para nós, e a abundância de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero saber se alguém se empolga com isso. Eu quero saber se alguém vai dizer um glória a Deus agora. Eu quero saber se você pode aplaudir a Deus e receber essa palavra. É para você, é para você. E o primeiro ensinamento que eu quero trazer sobre esse texto é de que Deus nos vê desde o início. Deus nos vê desde o início, antes mesmo de você nascer. Deus te conhecia quando você era substância informe. Quando você era um embriãozinho, Deus já te conhecia, Ele já sabia o seu nome. E eu quero trazer nesse ensino que existem fundações soberanas. Esse texto, esse versículo que estamos lendo, aponta para a soberania de Deus. E eu quero frisar, eu quero que você leia junto comigo. Vamos falar juntos esse texto. Nós vamos fazer a leitura expositiva disso. E toda vez que tiver grifado, eu quero que você se atente e leia junto comigo. Vamos lá? Tu me viste quando eu ainda... Vamos mais uma vez? Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Sabe, alguém ouvindo isso hoje, que está se sentindo invisível para Deus. Mas deixa eu te falar, Deus te vê, e você é importante para Ele. Ele te conhecia desde o embrião. Deus tem tudo o que você precisa, e mais do que isso, Ele te vê. Você não passa despercebido e despercebida diante de Deus. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, eu não sei a sua história, o trajeto, as decepções, tudo que você passou, mas eu quero te dizer, Deus te vê, amém? Deus está vendo você, e Ele se importa com você a ponto de dizer que te conhecia muito antes de você se tornar gente. E é tão especial quando a gente começa a perceber o cuidado de Deus, o olhar de Deus para as nossas vidas, porque muitas vezes nós nos sentimos inconformes, nós sentimos alguém que não se adequa a Deus, que não se adequa àquilo que a Bíblia apresenta, ou às vezes nós sentimos coisas que nós não gostaríamos de sentir. Às vezes você olha o céu, e Curitiba você sempre vê o céu cinza, não é mesmo? Às vezes você olha e fala assim, nossa, que dia ruim. Às vezes você olha, vê um céu aberto, você começa a fazer algumas coisas, mas nem sempre as coisas parece que fluem. Parece que a vida está vindo com muitas más notícias. Mas eu quero que você acrescente fé nessa noite. Eu quero que essa palavra te eleve os pensamentos, que você permita, assim como o salmista Davi disse, que você consiga perceber aquilo que Deus vê em você. Deus vê algo em você que você talvez nem tenha fé suficiente para ver em si mesmo. Você não é invisível, você não está sozinho nem sozinha, Deus está presente com você, amém? Ele está de olho em você. Você acha que por vezes você passa coisa sozinho, sozinha, mas não. E além disso, Deus quer que você tenha fé suficiente para que você possa perceber que Ele está presente nos momentos mais difíceis. Mas às vezes a gente não consegue ser essa melhor versão, ser a pessoa que nós gostaríamos de fazer, das coisas que nós gostaríamos de fazer, as pessoas que nós gostaríamos de comunicar melhor. Às vezes a gente se pega e se pergunta, por que eu respondi aquela mensagem? Por que eu estourei naquele momento com os meus filhos, ou no meu relacionamento? Por que eu dei aquela resposta? Por que eu não me controlei? E às vezes a gente fica ali querendo ser alguém que a gente não consegue. Por que eu tomei aquela decisão? Mas eu quero nessa noite te dizer que Deus, além de te ver, Ele quer que você veja algumas coisas, e você tenha a liberdade de se tornar a versão de você que Deus vê. Deus tem uma fotografia do futuro. Sabe, quando eu tinha 15 anos, eu era líder de uma banda de rock, lá em São Paulo.
Eu fundei uma banda de rock, tinha meus amigos, e a gente ensaiava todo final de semana. E eu tenho certeza que eu era quase aquela substância informe, eu era quase um embrião de quem eu sou hoje. Eu lembro que uma vez nós fomos ministrar numa igreja, era uma igreja pequena, era a despedida de um pastor. O pastor estava lá dizendo: tchau gente, que Deus abençoe, eu estou indo para outra igreja. E naquela despedida eu estava lá tocando rock, aquela coisa. E o pastor chegou e disse assim: eu conheci uma pessoa que tinha tatuagens, que tinha brincos, mas Jesus mudou a vida dela, e agora ela tampa as tatuagens, tirou o brinco, ela viveu uma nova vida. Aí essa palavra foi de frente com um jovenzinho imaturo. Aí naquele dia, eu cheio de razão, terminou a pregação, e ele estava dizendo: sabe que eu subi lá com a minha banda, coloquei minha guitarra, soltei minha distorção. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Não importa a sua tatuagem, pode usar brinco sim, Jesus te ama. E eu desfiz tudo aquilo que aquele pastor falou. Eu continuo não concordando com ele, mas eu era imaturo, eu não precisava fazer aquilo, nem ter razão naquele momento. E eu olho para a minha vida e falo: Deus, muito obrigado, porque hoje eu cresci bastante. E eu queria te dizer que você tem a liberdade de se tornar a melhor versão, porque é a versão que Deus vê em você. Deus tem a fotografia do futuro, e Ele está te vendo como você será. Sabe, Moisés era gago, Moisés era uma pessoa que estava em formação, Moisés era um impetuoso, inclusive ele assassinou uma pessoa, mas ele foi um grande líder do povo de Deus, foi usado por Deus, mas ele teve que fugir por um tempo, aprender a viver de uma forma mais comum, ser discipulado, seu coração ser transformado para ele se tornar a pessoa que Deus queria que ele fosse. E às vezes a gente está cheio de sentimentos, como eu, muitas vezes estou cheio de sentimentos, e eu preciso te dizer, os sentimentos têm o seu lugar, mas não precisam controlar as suas decisões. Quantas vezes nós estamos observando a vida, e a gente começa a fazer a leitura da nossa história, a gente começa a perceber que muitas vezes a gente se esquece que Deus está cuidando da gente. E a gente começa a falar: não, eu estou me sentindo solitário, então eu vou para uma balada. Não, eu estou meio solitário, eu vou chamar uns amigos para ir para o bar, vou fazer algumas coisas. E aí você começa a procurar aventuras, N aventuras, para sentir alguma coisa, porque aquilo que você está sentindo não está legal, você está querendo mudar o sentimento. E aí você começa a tomar decisões erradas. Os sentimentos têm o seu lugar, você não consegue controlar a chegada dos seus sentimentos, você não consegue, você vai sentir, mas você consegue controlar o que você está sentindo depois que esse sentimento chega, as reações que você vai ter. Você sabia que dos nossos problemas, 90% deles são como nós reagimos às situações da vida? 90% das coisas que acontecem nas nossas vidas são reações. Nós não sabemos reagir às coisas, e aí a gente começa a atropelar a vida. Mas eu preciso te dizer que, mesmo que as coisas saiam do controle, não houve um segundo da sua vida em que Deus não estivesse com você. Eu não sei o que as pessoas fizeram para você, eu não sei para todas as pessoas que eu fiz um mal, mas eu quero te dizer que Deus está com você até nos momentos mais difíceis. E o texto continua: tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Mas olha o que ele continua dizendo, vamos ler juntos? Cada dia de minha vida estava registrado em teu. E nós temos agora o segundo ensino dessa noite, de que Deus nos prepara para um destino, que é a nossa formação espiritual. Veja, Deus tem fundamentos na quais Ele começa a dizer assim: ó, eu te vi, eu te vejo. E existe uma agenda, existe um espírito do anticristo, que paira sobre a terra, que tenta fazer você negar tudo aquilo que Deus te fez.
Esse espírito do anticristo, ele tenta negar que você é filho de Deus, filha de Deus. Ele faz você negar o seu gênero. Ele faz você negar que a palavra de Deus é verdadeira, de que Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Nós estamos numa era em que, especialmente nesse tempo, a verdade é relativa. Você tem a sua, eu tenho a minha, e não tem mais verdade. Você quer destruir uma sociedade, você destrói a moral dessa sociedade. Não existe mais certo e errado. Eu faço o que faço porque eu tenho que fazer. O meu certo é o seu certo é o meu certo. E, enfim, começa nessa bagunça toda. E eu começo a me relacionar apenas com as pessoas que pensam como eu. Em que sentido? Esses dias eu estava vendo uma pessoa dizendo: eu acredito no nazismo. Eu acredito sim que aqueles judeus mereciam aquilo que passaram. Sabe, a gente pode fazer muitas viagens boas. Você gosta de viajar? Viajar é bom, não é mesmo? Quem gosta mais de praia do que campo? Levanta a mão, deixa eu saber. Quem gosta mais de campo do que praia? Deixa eu saber. Peraí, deixa eu voltar. Quem gosta mais de praia do que campo? Levanta a mão. Quem gosta mais de campo do que praia? Olha só. Viajar é bom. E eu desejo que você e eu possamos viajar muito, conhecer muitos lugares. Eu tenho um sonho de conhecer a Terra Santa, conhecer lá Israel, deve ser muito legal. Mas também eu quero conhecer todos os continentes, se Deus permitir. Mas tem um lugar que nos coloca na realidade. E eu estava conversando com alguém essa semana, alguém que visitou um campo de concentração na Alemanha. Aquilo ali é fora do normal. Até hoje o ambiente é ruim. Até hoje aquele ambiente é pesado, porque maldades, atrocidades foram feitas ali. Você sabia que um judeu, a minha família é de alemães, de judeus que viveram na Alemanha e 2 séculos atrás vieram para o Brasil. Desse nome vem o Klein, de judeus alemães. E você sabia que um judeu detesta que você fale assim: ai, que judiaria. Nossa, está judiando daquela pessoa. Porque significa justamente as atrocidades dos alemães sobre a vida dos judeus. Então eles judiaram. Depois de passar por tantas perdas, às vezes é difícil olharmos para nós mesmos e ver o que restou, não é mesmo? Às vezes você vai sentir o caco, vai sentir a pior pessoa do mundo, vai, ixi, olha o que sobrou de mim. E também muitas vezes o inimigo impediu você de fazer muitas coisas para os quais Deus te chamou. E a fórmula para a gente viver bem e entender essa formação espiritual, sabe qual é? Viver um dia de cada vez. Nós só temos o agora, nós só temos o hoje, nós não temos o amanhã, não temos mais o passado, nós só temos o hoje. Então, a gente tem que viver um dia de cada vez. Sabe quando eu estava falando sobre ser um adorador? Você precisa aprender isso. Só por hoje eu vou ser um adorador. Só por hoje eu vou ter disciplina. Só por hoje eu vou para a academia. Isso eu tenho que falar mais vezes, não é mesmo? Só por hoje eu vou comer saudável. Só por hoje eu vou ler a Bíblia. Nós nos enchemos de ansiedade porque a nossa mente está lotada. Nós nos enchemos de depressão também. Nós nos sentimos mais deprimidos porque nós olhamos para a quantidade de falta que há no nosso coração e nós nos sentimos a pior pessoa. Aquilo vai nos definhando. Óbvio que existem questões químicas, mas eu quero te dizer que Deus, além de te ver, além de Deus estar presente com você, Deus também quer te formar. Ele tem um destino para você. Ele colocou em você habilidades para que você pudesse ajudar o outro. Tudo aquilo que Deus nos deu é focado no outro. Você sabia disso? Deus mandou Jesus para nos salvar, amém? Deus mandou você para que por meio da sua vida você salve alguém, por meio do Evangelho, amém? Deus nos chamou, você é um missionário, você é um enviado de Deus.
Deus colocou você nesse tempo chamado hoje, e às vezes você vai perguntar, por que eu nasci nesse tempo? Por que eu não nasci lá na época de Moisés, de Davi, na época dos vikings? Por que eu não nasci na época do Antigo Egito? Por que eu não nasci no lugar do meu avô? Por que eu não nasci há 500 anos atrás? Você nasceu nesse tempo porque Deus te desenhou para esse tempo, porque Deus conhecia cada dia, e cada dia estava registrado no livro dele. Deus já sabe. Deus está olhando lá na frente, falando assim, sabe o que eu estou fazendo com você? Eu estou te formando para que você seja parecido com Jesus. Óbvio que hoje eu sou muito mais experiente do que aquele jovenzinho de 13 anos, 15 anos, que vai num lugar e chega e fala tudo, porque Deus está formando Cristo em mim, e Deus está formando Cristo em você, para que você seja a personificação de Cristo aqui na terra, para que as pessoas olhem para você e encontrem Jesus. Jesus disse, vocês farão obras ainda maiores. Só por hoje você pode orar por alguém, sabia disso? Você não pode orar por alguém amanhã, porque o amanhã não te pertence, você não está lá. Mas agora você pode orar por alguém. Agora você pode adorar a Deus. Agora você pode celebrar o nome dEle. Agora você pode se render. Você só tem um agora, e você só pode viver o hoje, o agora. Então agora seja a pessoa mais amável de Deus. Fala, Deus, eu estou aqui, me dê tudo o que eu preciso para que eu seja aquele que o Senhor quer que eu seja. Quantos podem dizer amém? Um dia de cada vez. Repita comigo, um dia, só por hoje eu, o quê? Só por hoje você o quê? Só por hoje você vai ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor empreendedor, um melhor governante, um melhor servo. Só por hoje você pode ser. E sabe o que vai acontecer? Amanhã você repete de novo, só por hoje. Como que você preenche essa lacuna? Como você preenche essa frase? Olha o que Isaías 41:10 vai dizer. Vamos ler juntos? Não tenha medo, eu estou com você, não fique apavorado, eu sou o seu Deus, e lhe dou forças e o ajudo, eu o protejo com a minha forte mão. Quantos podem dizer glória a Deus por essa palavra? É para você, não tenha medo, eu estou com você, não fique apavorado, eu sou o teu Deus. Você tem que tomar decisões, deixa eu te falar, não tenha medo. Por hoje você pode confiar, por hoje você pode crer, e amanhã você pega essa anotação dessa mensagem, anote aí no seu caderno, no seu bloco de notas, e comece a dizer assim, só por hoje eu não terei medo, porque Deus está dizendo que está comigo, eu não preciso ficar apavorado, porque Ele é o meu Deus. E Ele está te dizendo, eu te dou forças, eu te ajudo, eu protejo com a minha forte mão. Nós precisamos crer nisso. Quantos creem nisso nessa noite? O grande aprendizado disso é que não deixe que o que você não pode fazer impeça o que você pode fazer. Nós estamos esperando a todo momento ter sucesso. Nós estamos a todo momento esperando que as coisas fiquem no azul, que o relacionamento melhore, que a economia melhore, que alguém nos dê uma resposta, que uma porta seja aberta. Ei, não deixe que o que você não pode fazer impeça aquilo que você pode fazer, porque você só tem o hoje. Cada dia, essa expressão bíblica de cada dia é para nos ensinar a viver um dia de cada vez. Todos os dias Deus tem algo para nós, Ele tem o pão nosso de cada dia. Jesus nos ensinou isso, Ele não falou, ore pelo pão de todo dia, Ele falou assim, ore pelo pão de cada dia. Deus tem um pão para você hoje, Deus tem uma palavra para você hoje, que essa palavra está mudando a sua mente, essa palavra está mudando a sua vida. Sabe por quê? Ver Deus trabalhando é difícil quando nós somos viciados em nosso próprio plano. Às vezes nós não vemos Deus agindo,
Parece que Deus está quieto, as coisas estão dando errado, as coisas não se abrem. Sabe, é porque às vezes nós estamos viciados nos nossos planos. Às vezes nós recebemos uma direção de Deus, mas nós não vamos, nós não entramos com tudo, nós não entramos de cabeça, nós não somos comprometidos naquela visão, nós não somos comprometidos naquilo que Deus tem, naquilo que Deus falou. E sabe, a diferença entre um sonho e um objetivo é um prazo. Qual é o prazo para você se tornar um homem de Deus? Qual é o prazo que você vai dar a si mesmo para ser melhor em alguma coisa? Qual é o prazo que você vai dar a si mesma para começar a ler a Bíblia diariamente? Para mudar, para terminar um relacionamento infrutífero, pecaminoso? Qual que é o prazo que você vai encerrar essa fase da sua vida? Bota um prazo. Porque às vezes você tem um sonho de viver algo, mas você não colocou um prazo e disse assim: eu vou nesse prazo, eu vou buscar com todas as minhas forças. Sabe, se você colocar um prazo hoje e dizer assim: Pai, hoje eu vou te buscar de todo o meu coração. Sabe qual que é a palavra bíblica para você? Ele já escreveu: você me encontrará. É promessa de Deus. Se você buscar Ele de todo o seu coração, sabe o que você vai encontrar? Você vai encontrar a Ele. Você vai encontrar as respostas dEle, o carinho dEle, o cuidado de um pai. Coloque prazo para os seus sonhos, para que ele deixe de ser apenas um sonho, e ele comece a ser um objetivo. Ninguém lê a Bíblia toda se não começar. Ninguém começa a orar 10 minutos se não orar 1 minuto. Ninguém consegue ser formado se não passar pela escola da fé. Talvez o que você está passando hoje é Deus dizendo: você precisa ter mais fé. Você acha que você tem fé, mas você precisa ter mais fé. Enquanto você está esperando uma resposta de Deus, Deus está esperando uma ação sua. Às vezes nós não temos todas as respostas, às vezes nós não temos todas as orações respondidas, mas sabe o que nós temos? Um Deus dizendo: confia em mim, não tenha medo, não se apavore. Eu te vejo e eu conheço cada dia da sua vida. A última parte desse versículo diz assim, vamos ler juntos? Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles... Veja, Deus disse: cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. O salmista está expressando isso, e o Espírito Santo confirmando em sua palavra. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Sabe qual que é o último ensinamento que nós temos desse versículo? Dessa passagem é que Deus nos sustenta a cada momento. Então, em primeiro lugar, Deus nos vê. Em segundo lugar, Deus nos prepara para um destino. E agora nós estamos aprendendo que Deus nos sustenta a cada momento. Por isso que é cada. Nós às vezes queremos a provisão do ano inteiro, mas Deus está falando: ore pelo pão de cada dia. Deixa eu te falar, Deus tem provisão para você hoje, amém? Deus tem provisão para você amanhã, porque amanhã, quando se tornar dia, quando for hoje, Deus terá pão para você. Deus tem provisão, Deus tem sustento, Deus tem saúde, Deus tem cura, Deus tem milagre, Deus tem palavra para a sua vida. Quantos podem dizer um aleluia por isso? Existe um ponto na nossa vida, na qual eu quero ensinar aqui, que é a convergência. É o ponto do fluir. E nós precisamos entender que aqui nós temos traçado um destino. Nós fazemos escolhas, nós podemos decidir como nós vamos viver esse destino, mas o nosso destino já está traçado. Existe uma soberania de Deus, mas existe uma responsabilidade humana. Deus é soberano, mas Deus te deu uma responsabilidade de decidir como você vai viver. Se hoje você decidir ser mais tranquilo, não ficar se preocupando tanto, deixar a vida me levar, talvez você vai passar e chegar nesse destino de uma maneira bem truculenta.
Mas se você falar assim, eu vou ter tranquilidade, porque eu confio em Deus, eu cumpro uns princípios dEle, e eu sei que Deus está me formando, e tudo vai convergir nesse propósito, e de que eu vou ser esse ou essa que Deus está me moldando a ser, você vai encontrar convergência na sua vida, porque o seu destino é definido pelas coisas que você ama, e pelas coisas que você odeia. O que você ama? O que você odeia? As pessoas vão lembrar e vão te conhecer por causa disso. Se você ama a palavra, se você ama Jesus, as pessoas vão saber disso, e o seu destino vai ser levado a isso. Se você ama treinar as pessoas, se você ama ensinar as pessoas, se você ama cuidar das pessoas, se você ama socorrer as pessoas, faça isso de coração. Mas se você odeia a injustiça, lute contra a injustiça. Qual é a tua causa? Alguns de vocês estão aprendendo a confiar em Deus por um caminho que nunca trilharam antes. Alguns estão se convertendo recentemente. Outros estão a vida inteira dentro da igreja, mas estão vivendo algo novo. Mas quando você se rende a Deus, as coisas ficam diferentes. Deixa eu te contar a história de 2 moravianos. Morávia é a antiga República Tcheca, e lá Deus derramou um grande avivamento. A igreja lá começou a crescer, as pessoas começaram a se converter genuinamente, as pessoas começaram a mudar de vidas, e as famílias foram crescendo, 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 e eles começaram a mandar missionários para todos os lugares. Até o século XVIII, a Morávia tinha enviado 50% de todos os missionários do mundo. Um pequeno país. Olha que hoje nós somos poucas pessoas na Centric, nós estamos começando, mas você não pode perder, você não espere menos do que um grande avivamento que Deus pode fazer por meio da sua vida, um grande mover que Deus pode fazer por meio de pequenas pessoas, poucas pessoas que têm um coração grande, que têm um Deus grande. A Morávia experimentou isso, e conta a história de 2 jovens na casa dos 20 anos, que Deus os chamou para serem missionários, e naquela época havia ainda a escravidão, e aqueles 2 jovens sentiram um chamado de pregar numa ilha chamada São Tomé. Hoje fica nas Ilhas Virgens do Pacífico, a leste da Índia, e eles queriam evangelizar toda aquela ilha. Deus os comissionou para aquilo, eles tinham convicção. Só que ali havia um homem inglês, que era o dono da ilha, dono dos escravos, e ele não aceitava missionários, porque ele era ateu. E aqueles jovens tiveram a brilhante ideia de fazer algo. Eles disseram: vamos vender a nós mesmos, irmos como escravos, para que a gente pregue o evangelho. E aqueles 2 jovens, para pagar a sua condução até lá, eles se venderam para esse homem como escravos, e com dinheiro da venda das suas próprias vidas, eles se tornaram escravos desse homem, e eles começaram a fazer uma igreja clandestina dentro da ilha, e pregava, e pregava, e pregava, e pregava, e as pessoas começaram a se converter, até que um dia aquele homem ateu se converteu. E sabe o que aquele homem fez? Essa história é verídica, você pode procurar e pesquisar. A igreja moraviana ainda existe até hoje. Aquele homem ateu se converteu e libertou todos os escravos. Mas o que me marca nessa história foi o que aqueles 2 jovenzinhos disseram quando eles pegaram o navio para irem para aquela ilha. Sabe o que eles disseram? Eles disseram assim: que o cordeiro imolado receba a recompensa pelo seu sacrifício. Que o cordeiro imolado receba a recompensa pelo seu sacrifício. E às vezes eu olho para a minha vida, eu olho para a nossa geração e falo: Deus, cadê os jovens moravianos que estão fazendo das suas próprias vidas uma recompensa ao sacrifício de Jesus?
Isso tem que constranger a gente, tem que nos inspirar. Quando nós temos uma causa, a causa de Cristo, a vida vai convergir e nós conseguimos colocar toda essa potência nas mãos de Deus, e Deus vai usar a nossa vida rendida e vai convergir para grandes frutos que são impensáveis. Você já imaginou alguém pensar que um dia seria liberto de uma escravatura, porque alguém se vendeu, porque queria que o Cordeiro de Deus recebesse o sacrifício dele, porque era contra a escravatura, que era contra as injustiças, alguém que vendeu a si mesmo? Isso tem que inspirar. Onde estão os novos moravianos de 2023? Quantos estão aqui dispostos a dizer: Jesus, eu quero entregar a minha vida por completo ao Senhor? E Deus quer que você aprenda a confiar nele por caminhos que você nunca trilhou antes. Talvez por isso que você está aqui, porque Deus quer te ensinar algo novo, para você viver o novo dele. Quantos querem viver o novo de Deus? Quantos querem viver o novo de Deus? Ei, deixa eu te dizer, às vezes você está falando assim: não, então quer dizer que eu tenho que ser missionário em outro país? O que você precisa é ser alguém que dá recompensa pelo sacrifício de Jesus, e você pode fazer isso na sua empresa, sendo um servo, um escravo de Cristo, lá no seu trabalho, dizendo: Pai, pode me colocar que eu vou governar esse lugar para a sua glória. Você pode dizer: eu sou um professor, eu vou ensinar como um servo de Cristo, eu vou doar a minha vida para que Ele tenha recompensa, eu vou ser o melhor médico, psicólogo, enfermeira, o melhor técnico, especialista, para a glória de Deus, porque Deus te coloca como enviado. Ele conhece cada momento da sua vida, e todos esses dias, cada dia, cada momento, Ele já viu, Ele já conhece, Ele já escreveu, e Ele está com você. Deus está trazendo você para a sua promessa, para a promessa dEle, não para de outra pessoa. Você não precisa quebrar o pescoço tentando correr em pistas que Deus não liberou para você. Às vezes você está querendo viver um propósito, algo que é seu, algo que Deus queime no seu coração, mas você está olhando para a vida do outro e fala assim: e aí, é só desse jeito? Aí você fica ali e não consegue curtir, não consegue perceber, porque você está olhando para outros lugares. Eleva os teus olhos para os montes, lá está o seu Senhor. É Ele que direciona a sua vida, e Ele tem direção para você hoje, amém? Deus está direcionando você, Deus está aquecendo o seu coração, Ele está falando: confia em mim. Cada momento da sua vida, esse momento que você me escuta, Deus já tinha provisionado você para estar escutando. Deus tem revelação dessa palavra, a palavra rema para você. Pegue os insights do Espírito, os toques espirituais, e fala: Deus, isso é para mim. E quando Ele confirmar: isso é para você, isso que eu quero que você faça, então você faça. E vá trilhar as coisas novas de Deus, porque para viver o novo de Deus, você precisa também experimentar do vinho novo, das coisas novas, porque Deus está a cada momento, Ele está a cada momento. Ele não deixou a palavra dEle, Ele não deixou os profetas dEle no passado só assobiando, contando fatos de como foi a história. Deus está nesse momento com você, dizendo: eu estou construindo a sua história junto com você. Você quer fazer parte disso? Tenha um porquê poderoso. Por que você vem à igreja? Por que você é a igreja? Por que você faz o que você faz? É porque eu quero a glória de Deus. Por que você deixa de fazer outras coisas? Por que você odeia algumas coisas? Odeie coisas, não é pecado. Odeie a maldade, porque Deus odeia a maldade. Odeie a inverdade, a injustiça, porque Deus odeia essas coisas. Ame o que Deus ama e odeie o que Ele odeia. Mas aqui a gente precisa ter essa convicção. Talvez você já foi longe demais, o mais longe que você pôde ir.
porque você está acostumado a manter quem você é, manter esse jeito. E sabe, a nossa geração é uma geração diferente. Os baby boomers, aqueles que nasceram na época das guerras, da Segunda Guerra especialmente, que nasceram a partir dali, eles começaram a trabalhar afinco para reconstruir a vida, porque a maioria das grandes nações, elas entraram em guerra, e muitos perderam familiares, perderam seu pai, os seus irmãos, muitas mulheres ficaram viúvas, muitas crianças órfãs, e todo mundo teve que trabalhar. Então a cabeça de um baby boomer é trabalho. A geração, quem tem menos de 40, é uma geração já que não pensa mais dessa forma. Eu quero trabalhar naquilo que eu gosto. É um outro pensamento. E se eu não estou gostando, eu fico apático. Eu nunca vou me comprometer naquilo que eu não gosto. São expressões diferentes. Talvez você está mantendo o seu jeito, e Deus está falando, não é nem assim nem ali. Sabe como que você tem que ser? CEP, C-E-P, igual o CEP da sua rua. Você precisa ser comprometido, ter excelência e ter paixão. Coloca isso no seu trabalho, coloca isso nos seus negócios, coloca isso no seu relacionamento. Comprometimento, excelência e paixão. Coloca isso na igreja, quando você está servindo. Comprometimento, excelência e paixão. O que é CEP? Comprometimento, excelência e paixão. Coloca isso no reino de Deus. Coloca isso onde Deus te chamou, o que Ele chamou você para fazer. Mas às vezes você coloca tantas coisas na sua frente, você enxerga tantos gigantes, mas Deus está querendo fazer você crescer, porque quando Deus olha o teu gigante, Ele é anão. Tudo em sua mente será muito menor quando você se lembrar de como Deus é grande, amém? Às vezes você está chamando de gigante, mas aquele gigante é um anãozinho, é porque você não está querendo crescer, você está querendo ser só isso aí mesmo, e Deus está te chamando, vem cá. E às vezes essa briga que você está, e as coisas não estão convergindo, é porque Deus está falando, eu quero que você vá além, eu quero que você se renda, porque esse gigante que você acha que gigante é um anãozinho, eu preciso te dar gigantes maiores. Eu quero que você lute por causas maiores. Olha o mundo, olha as necessidades do mundo, olha a necessidade da sua família. Você é a resposta de Deus na sua família. Você é a resposta de Deus na sua cidade. Você é a resposta de Deus para o mundo perdido. Você é a resposta de Deus para o campo do trabalho. Você é a resposta de Deus, porque Deus quer usar você para que Jesus Cristo seja famoso e transforme os corações de todo mundo. Quantos podem dizer, Senhor, conta comigo? Digam aleluia. Então encontre o seu ponto de convergência. O que é esse ponto de convergência? É o ponto mais elevado do seu chamado. O ponto de convergência é o ponto mais elevado do seu chamado. É quando os seus dons, as suas habilidades, as suas causas, o seu porquê, o seu fluir, a sua rendição a Deus te levam para o seu maior potencial. E as coisas vão fluindo naquela direção com a dependência de Deus. Encontre o seu ponto de convergência, o ponto mais elevado do seu chamado. Deus está te preparando para essa convergência. Por isso que nós precisamos do CEP. O que é CEP mesmo? Comprometimento, excelência e paixão. Esse é o DNA da Centric. Comprometimento, excelência e paixão. Quando você fizer algo, faça com comprometimento, excelência e paixão. Todo empregador gosta disso. Todo trabalhador gosta de trabalhar com coisas excelentes, trabalhar com amigos e colegas que são comprometidos, gente que tem paixão pelo que faz. Essa é a convergência da Centric, essa é a convergência da sua vida, é o ponto mais elevado do seu chamado, onde você junta todas essas características de Cristo, no caráter, no comportamento, nos seus dons e habilidades,
e você vai viver um ponto mais alto, com comprometimento, com excelência e com paixão. E sabe o que Deus vai fazer? Ele vai convergir todas as coisas para o seu bem. Deus vai usar você nessa cidade, na sua família. Nada mais será igual perto de você, porque um discípulo de Jesus chegou naquele lugar com a expressão de Cristo, com a palavra de Cristo. Vai chegar naquele lugar porque Jesus está com você e o Espírito Santo está à sua frente, porque você está convergindo com o propósito dele. É isso que Deus está fazendo na sua vida. É por isso que você passa por dificuldades, porque existe um processo. Deus está te moendo por dentro. Por fora você diz bom dia toda segunda-feira, por fora você sorri, você fala que está tudo bem, mas por dentro você está sendo moído. Deus está te moendo para que você convirja no grande propósito dele. E o que você precisa é viver cada momento, porque em cada momento Deus está com você. E eu quero encerrar dizendo algo que Aaron McManus compartilhou em um dos seus livros. A história do povo de Deus não é o registro de Deus procurando homens e mulheres corajosos, que poderiam lidar com aquela tarefa, mas Deus está transformando os corações de covardes como eu, e chamando-os para viver vidas corajosas. Deus está te chamando para uma vida corajosa. Você não precisa estar pronto para começar, você só está precisando nesse momento dizer: Senhor, eu quero viver o destino que o Senhor tem. E como eu comecei esse texto, essa mensagem, eu vou terminar dizendo: como viver o destino que Deus tem para você? Entendendo as funções soberanas de Deus na sua vida, entendendo que Ele está te formando em uma formação espiritual, te educando, e de que Ele quer convergir para o ponto mais alto do seu chamado. Deus está te levando para esse momento. Você poderia ficar de pé, por gentileza? Quantos podem dizer amém por essa palavra? Feche seus olhos por um momento, por favor. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos traz a Tua palavra nessa noite, e nós podemos ter a certeza plena de que nesse momento o Senhor está falando conosco. Obrigado por essa palavra, obrigado por nos desafiar, obrigado por nos chamar para uma vida corajosa, onde nós devemos ter comprometimento, excelência e paixão, onde nós aprendemos a viver e convergir para o ponto mais alto do nosso chamado. Deus, nós não queremos viver no mínimo, nós queremos experimentar do máximo do Senhor. E eu peço agora, Espírito Santo, derrama do máximo que o Senhor pode sobre essa casa, sobre essas vidas. Derrama o máximo que o Senhor pode derramar agora sobre esses corações que estão sedentos, que estão dizendo: por favor, Deus, eu preciso de Ti. Mas eu preciso não para amanhã, eu preciso para agora. Eu preciso do Senhor para esse momento. Eu nem vou fazer apelo hoje, queridos. Eu só vou pedir para você: vem aqui se ajoelhar comigo diante do Autor da vida e pedir: Senhor, converja em nós o Teu querer. Faça em nós o Teu querer. Eu quero te convidar, vem aqui. Enquanto essa canção está sendo tocada, eu quero que você venha aqui e se ajoelhe diante do Senhor. Nós vamos pedir por esse avivamento. Nós vamos pedir pela plenitude do Espírito em nossas vidas. Se essa palavra é para você, se o Espírito está te chamando, venha, vamos juntos.
choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Deus está falando com você hoje. O que Ele está dizendo para você? O que Ele está dizendo para você agora? Não resista ao Espírito Santo. Diga, o choro. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. Levanta a tua mão, igreja. Na palma de tuas mãos. Diga, o choro. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E só igreja, só igreja. Ainda. Levanta a tua voz. E não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia Se alegre nele. E todavia me alegrarei. ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Quantos são gratos pelo que o Senhor fez nessa noite? Digam amém. Diga aleluia. Isso não é o fim. Aqui é casa de destino. Aqui é lugar de apontamento e de propósitos.
Deus vai te levar essa semana para novos propósitos. Deus vai te levar essa semana para coisas novas que só Ele pode provisionar na sua vida. Deus está te levando para o novo dEle. Mas isso é para aqueles que o desejam, para aqueles que se rendem a Ele. Quantos estão rendidos ao Senhor nessa noite? Podem dizer mais uma vez, aleluia, aleluia. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, alegre-se no Senhor, no Deus da sua salvação. Em cada momento Deus está com você. Que agora o amor de Deus Pai, e a graça, e as consolações, tudo aquilo que Cristo tem, tudo aquilo que o Espírito Santo manifesta, seja hoje, na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, no seu destino, e sobre todo o povo de Deus, e sobre todos que estão conectados, sobre todo o globo terrestre, hoje e para sempre, amém. Eu só queria que você cantasse mais esse trecho, com toda a convicção do teu coração, e dissesse, ainda que a figueira não floresça, vamos dizer, ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. você pode aplaudir ao Senhor, aleluia. Vão na paz do Senhor. Não deixe de cumprimentar quem está perto de você. Você pode falar com a nossa equipe, falar comigo. Nós queremos conhecer você. Você é muito bem-vindo à Centric, essa família global que ama e vive o propósito de Jesus. Semana abençoada a todos em nome de Jesus. Vão na paz.